Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Nesse canal nós vamos discutir alguns aspectos mais técnicos da física. Vamos abordar também os principais conceitos e definições que são importantes para que a gente entenda a linguagem da física. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o movimento circular e uniforme. Mas você sabe o que é o movimento circular e uniforme? Nesse tipo de movimento, a trajetória da partícula ela é circular, ou seja, essa partícula ela vai se movimentar em torno de um eixo de rotação. E nesse caso, o conjunto de posições da partícula vai formar uma trajetória circular. Como um exemplo de trajetória circular ou aproximadamente circular, nós podemos citar a Terra orbitando o Sol. Nesse caso, nós temos um movimento que é aproximadamente circular, porque a Terra se desloca em torno do Sol num movimento que é elíptico. Mas a excentricidade dessa elipse não é tão grande. Então, em um primeiro tratamento, podemos considerá-la como um movimento circular. Outro exemplo é um carrossel de parques de diversão. Uma criança que está sentada no carrossel, ela tende a executar um movimento circular e uniforme. Podemos citar muitos outros exemplos de partículas que estão girando em torno de um eixo de rotação. No movimento circular e uniforme, a intensidade do vetor velocidade permanece constante durante todo o movimento. Ou seja, se uma partícula tem uma velocidade de 2 metros por segundo, ela permanecerá com essa intensidade de velocidade durante todo o movimento. Mas, se a intensidade da velocidade permanece constante, como é possível surgir uma aceleração? Nesse caso, nós vamos ver que a aceleração aparece devido à mudança na orientação do vetor velocidade. Quando eu falo em orientação, eu falo da direção e do sentido. Ou seja, o vetor velocidade vai mudando ponto a ponto. E nesse caso, nós vamos ter uma mudança da direção e do sentido do vetor velocidade. E essa mudança é que faz com que surja a aceleração centrípeta nesse tipo de movimento. Nós vamos ver que essa aceleração ela vai ter uma direção radial e um sentido que aponta para o centro da trajetória. Por isso, nós denominamos de aceleração centrípeta. Então, o conteúdo desse vídeo consiste exatamente em encontrar essa aceleração centrípeta. Ela aparece nos livros-textos, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, mas muitas vezes ela é simplesmente colocada. E por que isso acontece? Porque a demonstração dessa expressão, ela exige que a gente faça um tratamento vetorial e é muito interessante que a gente também utilize o cálculo diferencial e integral. E isso impede que a gente faça uma demonstração mais elaborada no ensino médio. Existem algumas técnicas, mas que não são muito adequadas para a gente demonstrar esta equação. Aqui eu vou utilizar um tratamento vetorial e um tratamento utilizando o cálculo diferencial e integral. Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui nós vamos discutir essa questão da aceleração centrípeta no movimento circular. Nós vamos deduzir essa expressão para a aceleração centrípeta. Então você está vendo aqui essa partícula está executando um movimento circular e uniforme em torno de... ela está se deslocando em torno desse eixo de rotação que você está vendo aqui, e o módulo da velocidade ele é mantido constante nesse movimento, ou seja, o comprimento do vetor velocidade é mantido constante, mas quando essa partícula rotaciona, e ela vai estar nesse ponto aqui, ó, você vai observar que há uma mudança na orientação do vetor velocidade. Então, a gente vai representar esse vetor aqui nesse ponto.
O módulo do vetor velocidade permanece o mesmo, então o comprimento do vetor permanece o mesmo. Quando a partícula chega nesse ponto aqui, por exemplo, você vai ver que há uma mudança nessa orientação. E é exatamente essa mudança da orientação do vetor velocidade que faz com que surja uma aceleração. Então, essa aceleração, como eu já comentei anteriormente, ela tem uma direção radial e tem um sentido apontando para o centro da trajetória, como nós conseguimos ver aqui. E o módulo dessa aceleração você consegue ver nessa expressão. Aqui nós temos que o módulo da velocidade permanece constante, então o V representa o módulo da velocidade. O R representa o raio da trajetória. E o A é a aceleração centrípeta. Nós vamos demonstrar exatamente essa expressão. E para isso, nós vamos primeiro ter que definir a posição da partícula. Aqui nós conseguimos ver essa partícula está se movimentando em torno do eixo de rotação, e nós podemos caracterizar a posição da partícula pelo vetor R. Nós sabemos que o comprimento desse vetor R vai ser, então, o raio dessa trajetória. O raio aqui eu vou representar como R. Então, representando aqui o vetor R, nós podemos caracterizar a posição por meio do ângulo que esse vetor faz com a horizontal e com o módulo do vetor R. Então, esse ângulo nós vamos chamar de θ. Nós podemos, então, decompor a posição dessa partícula nas suas componentes Rx e nas suas componentes Ry, Rx e Ry. Então, nós vamos ter aqui o vetor Rx e aqui eu tenho o vetor Ry. Rx e Ry. E nós sabemos que o módulo de Rx e Ry pode ser calculado utilizando uma relação trigonométrica simples. Então, o Rx vai ser o módulo do vetor R, que é o próprio R maiúsculo, né? Então, vai ser R vezes o cosseno de θ, e o Ry vai ser R vezes seno de θ. Então, tem a ver aqui com o cateto oposto, né? Portanto, está relacionado com o seno. Então, nós podemos construir o vetor posição R fazendo a soma de Rx mais Ry. Ora, e quem é Rx? O vetor Rx vai ser o módulo de Rx vezes o versor, né? Que é o vetor unitário na direção x. Então, R vai ser igual a R vezes o cosseno de θ na direção y, mais o Ry vai ser R vezes seno de θ na direção j. Então, eu posso escrever em termos dos versores, né, os vetores unitários I e J. Certo? Então, o vetor posição eu já determinei. Agora, o que nós vamos fazer é calcular o vetor velocidade. Então, como é que eu consigo determinar o vetor velocidade? Na verdade, estamos falando da velocidade instantânea. Para isso, nós vamos utilizar a regra da cadeia. Eu já fiz um vídeo falando sobre a regra da cadeia. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card, tá? Uma outra coisa que nós vamos precisar fazer é a derivada temporal do vetor posição R que nós determinamos ali em cima. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a velocidade instantânea é dado pela derivada do vetor posição, a derivada temporal do vetor posição. Ou seja, nós sabemos que o vetor posição depende de θ e é exatamente esse ângulo que está mudando com o tempo. Nós sabemos que esse θ é igual a um θ de t. Então, por isso, nós vamos precisar utilizar a regra da cadeia. Eu vou derivar o R em relação a θ e depois eu derivo θ em relação a t.
Portanto, eu vou ter que o vetor velocidade vai ser... O que é o r, né? A derivada de r em relação a t. Ele depende do tempo implicitamente aqui no θ. Então, eu vou fazer dr dθ e depois eu faço dθ dt. Isso aqui é a regra da cadeia. Eu estou aplicando a regra da cadeia. Certo? Então, nós sabemos que a derivada de r em relação a θ, então dr dθ vai ser... Como é que fica a derivada do vetor em relação a θ? Então, você está vendo aqui ó, que ele depende de θ. Então, a derivada do cosseno, nós sabemos que é menos seno, né? Então, vai ficar menos r, o r é constante, então vai ficar menos seno de θ na direção i. Mas, agora, a derivada do seno de θ, o r vezes seno de θ, essa derivada aqui. Isso aqui vai ser derivada do seno é cosseno, então vai ficar r vezes o cosseno de θ, na direção j, né? Certo, e agora, pessoal, eu vou fazer a derivada de θ em relação a t. Então, quem é a derivada de θ em relação a t? Essa derivada é exatamente o que eu chamo de θ ponto, tá? É a derivada de θ em relação a t. Como eu não tenho a expressão aqui para dependência temporal, eu deixo genericamente aqui como θ. Então, a derivada de θ em relação a t é exatamente o θ ponto. Então, como eu tenho aqui um movimento circular uniforme, esse θ ponto ele vai ser constante. E essa constante eu vou chamar de ômega. Então, eu tenho aqui o ômega. Então, nesse caso, eu vou ter o seguinte, eu tenho que V vai ser igual a menos R, então é esse termo que aparece aqui, né? Então, você está vendo aqui, menos R seno de θ na direção I, mais R cosseno θ na direção J, vezes, então, o dθ dt, que é θ ponto, que eu escrevi ele aqui. Aí faço as multiplicações, vai ficar menos R seno de θ vezes θ ponto, mais R cosseno θ vezes θ ponto. Ou seja, o vetor velocidade, eu posso escrever ele aqui embaixo. Então, vai ser V igual a menos R, no lugar de θ ponto, eu substituir por ômega, aqui. Então, vai ficar menos R ômega, seno de θ na direção I, mais R ômega cosseno de θ na direção J. Então, com isso, eu determinei aqui o vetor velocidade. Agora, nós vamos determinar o vetor aceleração instantânea. E o vetor aceleração instantânea, então, ele vai ser dado pela derivada temporal do vetor velocidade instantânea. Então, nós temos que o vetor aceleração vai ser dado por dv dt. E o vetor velocidade nós calculamos aqui em cima. Então, temos o vetor velocidade. Então, nós precisamos, mais uma vez, aplicar a regra da cadeia nesse caso. Então, nós sabemos que o vetor velocidade depende de θ e o θ depende de t. Então, nós vamos ter o θ dependente do tempo, né? θ igual a um θ de t, aonde nós sabemos que essa dependência no movimento circular e uniforme é dado por ômega vezes t. E aí, quando eu faço a derivada, ou seja, calculo o θ ponto, nós vimos lá em cima que ele vai dar igual ao ômega, né? Então, nós vamos ter aqui, aplicando a regra da cadeia, a aceleração igual a dv dθ e o θ dependendo do tempo, dθ dt. Portanto, o dv dθ vai ser igual. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. dv dθ vai ser menos r ômega vezes a derivada do seno de θ. Então, a derivada do seno é o cosseno. Então, nós vamos ter menos r ômega vezes o cosseno de θ, que é a derivada, na direção i. Mas,
Aqui nós temos R ômega vezes o cosseno de θ. A derivada do cosseno em relação a θ, no caso, né? Vai ser igual ao menos seno de θ. Então, aqui vai ficar menos R ômega seno de θ. Isso aqui na direção J. Aqui é a direção J. Então, pessoal, agora o que a gente vai precisar fazer? Precisar também determinar o dθ dt, que nós já vimos que é o θ ponto. Então, dθ dt é igual ao θ ponto. E o θ ponto, nós sabemos que é a derivada de ômega vezes t, que é o próprio ômega. Então, essa taxa de variação do ângulo é constante, né? É dado por ômega. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir essa expressão aqui. Então, o dv dθ nós calculamos aqui, fizemos a derivada. E temos, então, essa substituição que você está vendo aqui embaixo. Aí, nós vamos substituir também o dθ dt por ômega. E aí, você está vendo essa substituição aqui embaixo. Ajeitando um pouco essa relação, multiplicando aqui esse ômega com esse ômega, vai aparecer aqui um ômega quadrado. Então, vai ficar menos R ômega quadrado, cosseno de θ na direção I, menos R ômega quadrado, seno de θ na direção J. Essa componente menos R ômega quadrado, cosseno de θ, é o que nós chamamos da componente AX da aceleração. E o menos R ômega quadrado seno de θ é a componente AY. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma, tá? Então, aqui eu tenho a componente AX e a componente AY. Mas eu posso ainda fatorar esse ômega quadrado, que ele aparece nesse termo e nesse termo aqui. Eu posso fatorar ele, então coloco ele aqui em evidência, e aí fica R cosseno θ na direção I, mais R seno θ na direção J. Nós sabemos que esse R cosseno θi mais R seno θj foi exatamente o que nós definimos como sendo o vetor posição R. Portanto, eu posso escrever a aceleração, nesse caso centrípeta, como sendo menos ômega quadrado vezes R. Então, chego aí nessa relação. Agora que eu determinei o vetor aceleração, nós podemos calcular o módulo desse vetor aceleração. E o módulo do vetor aceleração, aplicando o teorema de Pitágoras, é dado por essa relação aqui, né? A igual a raiz de ax quadrado mais ay quadrado. Então, nós vamos pegar esse ax e o ay e vamos elevar ao quadrado. Aí, nós chegamos na seguinte relação. O módulo da aceleração vai ser, nesse caso, a aceleração centrípeta, né? Vai ser menos R ômega ao quadrado cosseno de θ. Vou elevar tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar R quadrado, ômega elevado à quarta, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Mais, então é esse termo aqui, R quadrado, então agora é o AY aqui, elevando ao quadrado, vai ficar esse termo ao quadrado, vezes ômega na quarta, vezes seno ao quadrado de θ. Agora eu vou fatorar o R quadrado ômega na quarta, e aí eu vou ter a seguinte relação. Raiz de R quadrado ômega na quarta, vezes cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. E nós sabemos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, essa é uma relação trigonométrica bem conhecida, nós sabemos que isso aqui é igual a 1, né? Uma relação trigonométrica muito conhecida. E aí vai ficar simplesmente a raiz de R quadrado ômega na quarta. Tirando a raiz, nós vamos ficar com R, então o R quadrado tirando a raiz fica só o R, e o ômega na quarta, tirando a raiz, fica ômega ao quadrado. Então, com isso, nós calculamos o módulo da aceleração centrípeta.
Agora, pessoal, para finalizar, a gente consegue utilizar uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. E nós sabemos que a velocidade linear é dado por ômega vezes r. Então, é uma relação que vem justamente da cinemática rotacional. Nós vamos isolar o ômega aqui e escrever simplesmente como V sobre R. Aqui o R, eu vou usar o R maiúsculo, tá? Que é o que nós estamos usando. Então, V sobre R. Agora, eu substituo esse ômega ao quadrado nessa relação da aceleração por esse V sobre R aqui. Eu tenho que elevar ao quadrado, né? Então, vamos ter a aceleração igual a R vezes... Agora, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, vai ficar V ao quadrado sobre R ao quadrado. E, finalmente, eu chego na aceleração, simplificando aqui esse R com esse R, eu chego na aceleração como sendo V ao quadrado sobre R. Essa é a relação para a aceleração centrípeta no movimento circular e uniforme. Então, essa era a expressão que nós queríamos demonstrar, que nós apresentamos lá no início. Bom, pessoal, então nós conseguimos demonstrar aqui como chegar na expressão para a aceleração centrípeta no movimento circular e uniforme. Então, se você gostou desse vídeo, clique no like e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo e um grande abraço para vocês.